pessoal, bem-vindos de volta ao Medspace. A gente vai mergulhar num caso hoje que, destaca uma doença que, mesmo não sendo tão comum por aqui no Brasil, ainda é um problemão em várias partes do mundo, a cólera. Pois é. E pra gente começar a desvendar essa doença, imagine só. Uma menina de 6 anos, voltando de férias na República Dominicana com a família. Na véspera da viagem de volta pro Brasil, ela começa com uma febre baixa, bem leve. Mas em 24 horas a situação muda completamente. Diarreia, daquelas intensas, sabe, líquida e abundante. Claro. Chegando no Brasil, a Anvisa já estava de olho e ela foi direto pro hospital com suspeita de cólera. E aí? Diagnóstico confirmado. Caramba, que situação tensa, hein? E aí bate aquela dúvida. O que precisa ser feito num caso desse? Quais as medidas mais importantes para conter essa doença? Então a gente precisa agir rápido, com certeza. Mas antes de sair correndo, que tal a gente entender melhor essa tal de cólera? Boa. Vamos desvendar esse mistério. A cólera é uma infecção intestinal causada pela bactéria Vibrio cholerae. O problema é que essa bactéria libera uma toxina, e essa toxina é poderosa. Ela basicamente transforma o intestino num verdadeiro tsunami. É muita água saindo sem parar. E isso causa uma desidratação muito rápida e perigosa. É como se a pessoa virasse uma torneira aberta. Exatamente. E para você ter uma ideia, um paciente com cólera pode perder até 1 litro de líquido por hora. É muita coisa. Por isso o tratamento é focado em repor essa água e os sais minerais que o corpo está perdendo. Como é que a cólera é diagnosticada? A gente coleta amostras de fezes ou vômito e faz um cultivo para identificar a bactéria. Aí, dependendo da gravidade da situação, a gente tem 3 planos de ação. Plano A, B e C. Que nem na escola. Explica isso. Isso mesmo. O plano A é o mais básico e o mais eficaz na maioria dos casos. Reidratação oral com soro, aquele famoso SO. É uma mistura simples de água, açúcar e sal que faz maravilhas. Se a coisa estiver mais séria, a gente parte para o plano B, reidratação oral supervisionada, com acompanhamento médico para garantir que está tudo correndo bem. E nos casos mais graves, quando a desidratação é muito intensa, aí não tem jeito, a gente vai para o plano C, reidratação intravenosa. Entendi. Começamos com básico e vamos intensificando o tratamento se for necessário. E os antibióticos? Eles têm algum papel nessa história? Sim, mas a gente usa com cautela. Antibiótico não é bala de prata, sabe? A gente só usa em situações específicas, tipo quando tem desidratação grave, diarreia muito intensa, ou se o paciente tem outros fatores de risco, como uma gravidez, por exemplo. A doxicilina costuma ser a primeira escolha. Mas a gente também tem alternativas, como a azitromicina e o ciprofloxacino, que podem ser usados em pessoas com mais de 12 anos. Mas voltando ao caso da nossa paciente de 6 anos, que chegou da República Dominicana com a cólera confirmada que a gente faz. Vamos analisar as opções, como se a gente estivesse resolvendo um quebra-cabeça médico, sabe? Primeira opção. Manter a criança em isolamento padrão e de gotículas. O que você acha? Ponto de isolamento de gotículas é mais para doenças que se espalham pelo ar, né? Tipo a gripe. Mas a cólera, pelo que a gente viu, é transmitida por água e elementos contaminados, e não pelo ar. Acertou em cheio. A cólera se espalha pelo contato com fezes contaminadas, principalmente através de água ou alimentos. Então, o isolamento mais adequado seria o de contato, para evitar que bactérias se espalhem. E a segunda opção, notificação imediata à autoridade de saúde. O que você me diz? Se a gente está falando de uma doença que pode se espalhar e causar um surto, avisar as autoridades de saúde é essencial, né? Eles podem tomar medidas para conter a propagação da doença, investigar a origem da contaminação. Perfeito. A cólera é uma doença de notificação compulsória, ou seja, é obrigatório, por lei, avisar a vigilância epidemiológica em até 24 horas depois que o diagnóstico é confirmado. E a terceira opção, testar os pais da menina e usar antibióticos se eles forem portadores assintomáticos da bactéria. O que você acha? Acho que a gente precisa ter cuidado com o uso de antibióticos, né? Se eles não estão doentes, talvez não seja necessário usar antibióticos. Mas testar para saber se eles também estão com a bactéria parece importante para evitar que eles espalhem a doença. Você tem razão em se preocupar com o uso de antibióticos. Apesar de ser importante identificar as possíveis fontes de contaminação, o tratamento com antibióticos não é recomendado para quem é portador assintomático da cólera. E a última opção, vacinar os pais e as pessoas que tiveram contato com a criança. O que você acha? Vacina. Boa! Mas será que a vacina contra a cólera é indicada em casos isolados assim? Ou ela é mais recomendada quando tem um surto grande? A vacinação contra a cólera é recomendada para áreas onde a doença é comum, durante surtos ou em crises humanitárias com risco de cólera. Em um caso isolado como esse, não tem indicação de vacinar os contatos. Mas como a gente evita que essa bactéria se espalhe e cause mais problemas? Ótima pergunta. É aí que entram as medidas de prevenção e controle, que são essenciais para manter a cólera bem longe da gente. E quais são as armas secretas desse combate? A primeira linha de defesa, sem dúvida, é o bom e velho saneamento
saneamento básico. Água tratada e esgoto tratado, essa dupla imbatível, sabe? Eles são a chave para evitar que a bactéria se espalhe pela água e contamine a população. Faz todo sentido. Se a cólera é transmitida por água contaminada, garantir água limpa para todo mundo já resolve metade do problema, né? Com certeza. E quando a gente viaja para lugares onde a cólera é mais comum, a gente precisa redobrar a atenção com a higiene. Tipo levar na mala aquele kit de sobrevivência, álcool em gel, sabonete. Isso. Lavar as mãos com água e sabão frequentemente, principalmente antes de comer e depois de usar o banheiro, é fundamental. E por falar em comida, a gente precisa ter cuidado redobrado com o que a gente coloca na boca. Nada de sair experimentando comidas exóticas na rua, sem saber a procedência, né? Exatamente. Lave bem as frutas e verduras, cozinhe bem os alimentos e evite comer alimentos crus em lugares onde a higiene é duvidosa. Água, só se for engarrafada e de procedência confiável. E nada de gelo nas bebidas, a não ser que você tenha certeza de que foi feito com água tratada. Estamos lotando tudo aqui. E a vacina contra a cólera, ela entra em cena nesse caso. A vacina é uma aliada importante, principalmente para quem vive em áreas onde a cólera é comum ou para quem vai viajar para regiões de risco. Mas é importante lembrar, a vacina não substitui as outras medidas de prevenção. É como se a gente tivesse um escudo com várias camadas de proteção. Ou seja, a gente precisa atacar em todas as frentes para vencer essa batalha contra a cólera. Exatamente. É um esforço conjunto que envolve governos, profissionais de saúde e, claro, cada um de nós. A responsabilidade de todos. E para a gente finalizar nosso papo sobre cólera, vamos falar daquela turma que fica de olho na saúde da população, a vigilância epidemiológica. É isso aí. Eles são como os verdadeiros detetives da saúde pública, sempre atentos para desvendar os mistérios das doenças e evitar que elas se espalhem. E no caso da cólera, a vigilância epidemiológica tem um papel fundamental. Investigando cada caso, buscando pistas para identificar a origem da contaminação e impedir que a bactéria faça festa por aí. Exatamente. E para essa investigação ser completa, a notificação dos casos é essencial. Quando um médico ou outro profissional da saúde identifica um caso suspeito de cólera, ele tem a obrigação de notificar as autoridades de saúde. Lembrando que a cólera é uma doença de notificação compulsória, né? Quer dizer, essa notificação é obrigatória por lei. Isso aí. E essa notificação é como se fosse um alerta vermelho avisando que tem um problema rolando e que a gente precisa agir rápido. Com essa informação, a vigilância epidemiológica entra em ação para isolar o paciente, investigar a fonte de contaminação e evitar que outras pessoas sejam infectadas. E quais são as ferramentas que esses investigadores da saúde usam para combater a cólera? Bom, além do isolamento do paciente, eles podem realizar a busca ativa de outros casos, sabe? É como se fosse uma busca por agulha no palheiro, procurando pessoas que tiveram contato com o paciente e que podem estar infectadas mesmo sem apresentar sintomas. Entendi, é como um trabalho de detetive mesmo, buscando cada pista para solucionar o caso. Eles também podem fazer análises da água e dos alimentos para identificar a fonte de contaminação, né? Com certeza. Se a gente descobre de onde a bactéria está vindo, fica muito mais fácil cortar o mal pela raiz. E além disso, a vigilância epidemiológica pode promover campanhas educativas para orientar a população sobre como se prevenir da cólera. Informar a população é fundamental, né? Conhecimento é poder. Quanto mais a gente sabe sobre a doença, mais fácil de se proteger. Sem dúvida. Prevenir a cólera é uma tarefa que exige a colaboração de todos. Governos, profissionais de saúde e, claro, cada um de nós. É isso aí. Cuidar da higiene pessoal, garantir o acesso à água potável e saneamento básico e tomar cuidado com os alimentos são medidas simples, mas que fazem toda a diferença na prevenção da cólera. Exatamente. A cólera é uma doença séria, mas com tratamento adequado, as chances de recuperação são altas. E com isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da cólera. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre essa doença e principalmente sobre a importância da prevenção. Lembrem-se, informação é a melhor arma contra qualquer doença. Fiquem ligados no Medspace para mais informações sobre saúde e bem-estar. Até a próxima, pessoal!